Aleluia. Queridos, nós vamos passar ao momento da ordenação. E esse é um momento de oração, é um momento de nós ouvirmos a Deus, para liberarmos o que Deus tem sobre a vida do Sandro e da Ju, de toda a família deles. E nesse momento, nós vamos ter um vídeo contando um pouquinho da história do Sandro. E enquanto nós estamos tendo esse vídeo, eles ainda podem ficar aí, na metade do vídeo, pode os pastores já subirem aqui. E nós vamos começar então o nosso momento de ordenação. Preste atenção agora, fique em espírito de oração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesse momento. Eu sou o Sandro, estou na Comunidade de Vida já fazem 20 anos. Eu sou a Ju e estou há 17 anos na Comunidade de Vida. Eu tive o primeiro contato com Jesus foi em 2004, finalzinho de 2004, mas a minha conversão realmente ela aconteceu em junho de 2005. Foi ali que o Senhor começou a transformar a minha história, transformar a minha vida, né, trazer propósito, trazer direção, onde realmente eu me encontrei com o Senhor. Eu tive o privilégio de ter experiências com Ele, onde Ele realmente alinhou meu coração com a sua vontade, com o seu querer, com o seu propósito. Eu conheci a Ju em fevereiro de 2007. Até então nós estudávamos na mesma faculdade e a gente teve a oportunidade então de começar um trabalho juntos na área de recreação aqui da cidade de Guarapuava. Esse convívio diário foi nos aproximando cada vez mais, e o meu intuito de se aproximar dela, não só dela, mas como de outras pessoas que trabalharam com a gente, foi de realmente tentar levar eles até Jesus, a conhecer Jesus. E com o tempo, graças a Deus, ela foi se rendendo, né, teve um encontro com o Senhor e conheceu a Cristo. Meu início de conversão começou no ano de 2007. A partir do momento onde eu estava cursando faculdade e ao mesmo tempo o Sandro também cursava, apesar de que a gente nunca se encontrou na faculdade em si, mas a gente deu início a um trabalho na Secretaria de Esportes, no Departamento de Recreação. Dali em diante, o Sandro começou a fazer o trabalho de me evangelizar. E foi muito precioso ao mesmo tempo, mas também muito engraçado. Porque ao mesmo tempo eu olhava assim, o que esse rapaz está fazendo? Mas o Senhor tinha um propósito estabelecido e aí foi trabalhando. Algumas meninas começaram a entrar em contato comigo, eu comecei a fazer parte, frequentar, né? Na época era a célula. E desde então se iniciou esse processo realmente de conversão. Em abril de 2008, realmente eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Foi onde eu disse sim para Ele, onde realmente eu iniciei essa jornada, essa caminhada com o Senhor Jesus, permitindo Ele transformar algo na minha vida, permitindo Ele realmente moldar o meu caráter, transformar tudo aquilo que dentro de mim muitas vezes estava machucado, ferido, doente. Então foi toda uma construção e um processo, e hoje realmente assim eu glorifico o nome do Senhor, eu louvo a Deus pela vida do Sandro todos os dias. Eu engrandeço o homem que o Senhor colocou na minha vida, esse homem de Deus que tem um caráter e uma fidelidade imensa. Realmente o Senhor une propósitos, né? Ele constrói aquilo que Ele quer e Ele nos molda a cada dia. Então nesse processo de conversão teve muitas coisas, muitos desafios, muitas vontades de dizer não, muitas vontades de querer fugir, mas ainda assim o Senhor sempre me alcançou, sempre me ministrou e sempre me fez entender que eu preciso dele todos os dias. Esse tempo de relacionamento diário e também a conversão dela nos trouxe essa proximidade de estar mais perto um com o outro, e com o passar do tempo foi gerando em nós um sentimento diferente, né, onde a gente começou a entender que era algo além de uma amizade. Você não sabe, eu que ganhei ela para Jesus, tá? E ela se apaixonou comigo. A gente brinca, mais ele do que eu me apaixonei por ele. Mas foi os dois, um que se apaixonou pelo outro. Abri o coração várias vezes pro meu discipulador, né? Ele perguntava para mim como é que estava o coração e eu falava para ele, tá batendo, né? Porque esse era o meu jeito. Estava batendo, estava vivo. Mas a gente começou a perceber que era muito mais que uma amizade. Era um sentimento maior que rolava no nosso coração. Eu tive muita resistência no começo. Realmente
Eu resisti, essa que é a palavra, mas o Senhor foi trabalhando no meu coração, foi me mostrando realmente o homem de Deus que o Sandro era. E que tudo aquilo que eu sonhava, que eu imaginava, que eu desejava, o Senhor foi aos poucos me revelando e me mostrando. E aí, naturalmente, Ele foi conquistando o meu coração. Fomos orientados na época para a gente iniciar um tempo de oração. Nesse período de oração, nós colocamos a nossa vida diante de Deus, né? A gente buscou em Deus, a gente ouviu de Deus que era para a gente sentir o passo para a gente iniciar um relacionamento, né? A gente se apresentou na igreja. Em 2009, nós fomos então desafiados para ter um novo posicionamento, né? Com a ida dos nossos pastores para o Campus Boa Vista, nós também deveríamos ter uma direção, buscar em Deus realmente para entender o que Deus queria de nós naquele momento. E após um tempo de oração, nós também ouvimos de Deus que era para a gente congregar, então, no Campus Boa Vista. Fomos lá para o Boa Vista servir no Ministério de Jovens, passamos por diversas áreas. Nós trabalhamos desde o teatro, né, algo impossível talvez para mim, fazer teatro. Fiz teatro, a gente trabalhou na área das crianças, do kids, dos juniores, trabalhamos com jovens, trabalhamos com casais, recepção, enfim, praticamente todas as áreas que existem hoje na igreja a gente acabou passando para entender como funcionava, mas o nosso coração não era nenhum momento era, poxa, eu almejo estar num lugar, eu almejo passar por isso para mim alcançar esse nível de autoridade, para mim um dia talvez ser um pastor, mas sempre com o coração disposto a servir a Deus em primeiro lugar e também servir pessoas. Colocando também um pouquinho relacionado ao meu casamento com o Sandro. E no dia 12 de junho de 2010 nós dissemos o nosso sim um para o outro, né, e permitimos então o Senhor nos unir, né, ter uma aliança e nós então iniciarmos a nossa família. Os nossos filhos, a Rebeca, a Radassa, que o Senhor recolheu, que foi um momento de dificuldade, que foi um momento de realmente abalar a fé, mas mesmo assim a gente estava firmado na rocha. Para nós naquele momento não foi um momento nem um pouco fácil, né, você entender e pessoas nos questionar, mas vocês estão na igreja, vocês estão dentro, né, servindo ao Senhor, e como que Deus permite vocês passarem por isso. Mesmo nos dias de luto, de dores, a gente conseguiu se levantar, se reerguer, porque a gente teve pessoas que nos apoiaram, nos sustentaram e principalmente a gente sempre teve a convicção que o Senhor Jesus estava no controle de tudo. Mas a gente entende que tudo também foi um propósito de Deus, foi um forjar de Deus no nosso coração, e eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos meus pastores, o Anderson e a Di, né, que nos momentos mais difíceis da minha vida, as pessoas que estavam com a gente naquele momento, não só momentos de alegria, mas principalmente nesse momento talvez mais difícil da nossa vida, eu sei que eu pude contar com eles, eu sei que eu posso contar com eles em qualquer momento, em qualquer situação, a hora que eu precisar, a hora que eu quiser, né, eu sei que eles estarão ali para estender uma mão, para estender um abraço, para trazer uma palavra de conforto, simplesmente apenas para ficar do meu lado. Então eu louvo a Deus pela vida deles também. Mais tarde, o Senhor nos presenteou com o Jonatas, né? O Jonatas, ele veio realmente para selar toda essa questão, para nos unificar mais como família. Cada um na sua característica, cada um no seu jeitinho, eles têm nos ensinado a ser pais melhores. Eles têm nos moldado também naquilo que o Senhor quer nos levar. Eu creio que isso tudo trouxe um forjar de Deus na nossa vida, né? Trazer uma esperança que vai além das circunstâncias, saber que a nossa fé ela precisa estar firmada em Cristo, independente de situações, circunstâncias, mas que Ele é a nossa rocha. O Senhor, Ele não une vidas, Ele une propósitos. E quando Ele me uniu com o Sandro, foi para estabelecer um propósito. Aonde Ele quer nos usar, como Ele quer nos usar, aquilo que Ele quer fazer através de nós, apesar de nós, das nossas limitações e das nossas dificuldades. Mas eu também vejo a grandeza do Senhor, né? Ele escolhe quem Ele quer, Ele usa como Ele quer. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por vivenciar e estar vivendo tudo isso. Queria agradecer primeiramente a Deus por ter me permitido viver, por ter me escolhido, mesmo do meu jeito, da minha forma de ser, mas o Senhor me encontrou. Agradecer aos meus pais
né, por me amarem, por me forjarem também como um homem, como pessoa, né, ter um caráter de alguém que teme a Deus. Agradecer aos meus pastores, né, por estar me acompanhando desde a minha conversão, praticamente quase 20 anos que eu estou com eles. Agradecer essa casa, agradecer aos meus amigos, aos meus familiares, agradecer aos nossos filhos, também por nos ensinarem a serem pais melhores, para nos ensinarem que realmente é amor, aprender a instruí-los também na caminhada, aprender a ser um pai melhor, né, ser um esposo melhor. Agradeço a vida da minha esposa por estar comigo durante todo esse tempo, por também não desistir de mim, por me encorajar nos momentos difíceis, por me levantar quando eu estava com o semblante caído, né, por também me empurrar muitas vezes para a vontade de Deus. Então eu quero agradecer a cada um dos meus amigos também que aqui estão nessa noite e dizer que a caminhada com Jesus, fosse para resumir essa caminhada, ela fala muito sobre obediência e fidelidade, né, e constância. Então, se a gente quer permanecer na presença de Deus, eu creio que a gente resumiria nessas 3 palavras: obediência, fidelidade e constância. Eu queria dizer que eu amo cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu gostaria muito de agradecer primeiramente a Deus, a tudo isso que Ele tem feito em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Depois eu agradeço aos nossos pais, aos nossos familiares, por ter também acreditado, investido, sonhado, nos impulsionado, nos corrigido quando foi necessário, mas também nos abraçado quando foi preciso. Agradeço aos nossos pastores, agradeço ao meu esposo, por ele ter realmente investido na minha vida, se dedicado a esse trabalho tão maravilhoso que é de evangelizar. Agradeço aos nossos filhos, agradeço a todos os pastores, mas em especial ao pastor Anderson e a pastora Diana, a família deles, o Samuel, que eu vi crescer, que eu carreguei no colo por muitas vezes. Eu agradeço a todos os nossos amigos, aos nossos discípulos, aqueles que deram início à nossa caminhada, aqueles que sonharam com a gente, aqueles que sorriram com a gente nos momentos difíceis, mas também se alegraram nos momentos felizes. A gente só tem que agradecer e realmente contemplar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu sei que são dias onde a gente está num misto de emoções e estamos com quem sonha. E sonhamos realmente muito, mas louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós e nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, é muito importante entendermos o que vamos fazer nesse momento. Tem momentos no livro de Atos dos Apóstolos que dizem: separem Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado, que eu vos tenho escolhido. A Bíblia diz: não negligencies o dom que há em ti, o qual foi liberado sobre a imposição das mãos do presbitério. Hoje o que nós vamos fazer é um reconhecimento. Estamos dizendo, como liderança da igreja, estamos reconhecendo que Sandro e Ju são pastores de todo o rebanho. E estaremos orando juntos, liberando palavras proféticas sobre eles. E automaticamente nesse momento vem um novo nível de autorização, de unção, para que eles possam ir além. Queremos, de uma maneira muito especial também, porque é uma noite de festa, louvamos a Deus pelo Zenilton estar aqui conosco.
Zenilton está na última químio. A última é semana, né, Zeno? E o Zenilton está bem, gente. Glória a Deus. E como estamos em festa, Sandra e Ju, vem para cá. Esse é um momento profético, um momento de reconhecimento ministerial. E o que nós mais queremos nesse momento é a presença de Deus. Então, nessa hora eu quero que você comece a orar e nós vamos adorar a Deus juntos. Quero que você se coloque em pé nesse momento e nós vamos começar a orar, atraindo a presença de Deus. E depois nós imporemos as nossas mãos e liberaremos palavras sobre eles. Jesus está aqui. Vamos adorar a Jesus. Erga suas mãos a Ele. Queremos a Tua presença, Jesus. Um momento de liberação espiritual. Um momento de uma nova unção. Jesus, declaramos céus abertos sobre nós. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo.
uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Toda a igreja pode se assentar. Continuem todos em espírito de oração. Esse é o momento que nós vamos começar a liberar palavras proféticas sobre eles. Toda a igreja orando, vai liberando algo sobre eles nesse momento. Você que ora em línguas, vai orando em línguas. Andara lagara la mamayara lagara la babayara lagara la baboyoro do goro do. Andara lagara la mamaya. Andara lagara la babayara lagara la baboyoro do goro do bobo. Espírito Santo, Espírito Santo. Andara lagara la mamayara lagara la baboyoro do goro do boboyoro do goro do boboyo. Sandro e Ju, nós sabemos que nesse momento há uma nomenclatura dizendo que há uma ordenação pastoral, mas sabemos também que é só uma nomenclatura que fica mais fácil para a igreja, mas que o Senhor separa ministérios, unção e funções que não são apenas pastorais. E sabe, Sandro, eu vi você fazendo uma oração, e a tua oração era: Senhor, eu quero sempre ter água fresca. Senhor, nunca me permita contaminar a fonte. Eu quero sempre ter aquela palavra genuína e limpa. Essa foi a tua oração. Você fez essa oração, Senhor. O Senhor me mostrou você querendo um zelo, uma paixão, para que a palavra sempre chegue de uma maneira ao teu coração e você transmita de uma maneira pura e limpa. O Senhor me trouxe, Sandro, o texto de 2 Samuel, capítulo 5, aonde os jebuseus tinham acesso à fonte. E o Senhor fala: tem muitos que são inimigos e eles têm acesso à fonte, eles jogam mentiras na fonte, eles trazem heresias à fonte. Mas no mesmo capítulo 5, Davi se levanta para falar: não tocarão na fonte, não tocarão na fonte, a fonte de água limpa chegará ao povo de Deus. Sandro, o Senhor diz: esse anseio no teu coração fui eu mesmo que coloquei através do meu espírito. Muitos entulham fonte, muitos jogam sujeiras e heresias na fonte, muitos escondem a fonte do povo. Mas eu te chamei, diz o Senhor, para dar água de beber ao meu povo, uma água limpa, uma água limpa. E esse zelo pela palavra foi o Senhor que colocou em teu coração. Essa paixão pela palavra foi o Senhor que colocou em teu coração. E o Senhor te reveste de uma nova autoridade nesse dia. Eu libero sobre ti nessa hora uma autorização para ensinar, uma autorização para liberar a palavra com ousadia, com fogo, com poder. Eu declaro: haverá ensino ao povo de Deus, beber água limpa através da tua vida. Eu te libero e declaro a unção do Senhor sobre ti, te revestindo de uma nova autoridade. Você vai ler a Bíblia, isso já acontece, mas vai aumentar. E o teu coração vai queimar, o teu coração vai queimar com as palavras vivas do livro eterno do qual você se apaixonou. Em nome de Jesus, Ju, eu sinto o Senhor colocando o seu cajado em suas mãos. Eu sinto que sim, não apenas uma nomenclatura,
mas você tem um cajado para arrebanhar, para amar, para dar aquele abraço quando as ovelhas precisam, para lhe mandar aquela mensagem quando a ovelha precisa, para ter aquela unção sobre a cabeça que gera cura. Eu sinto da parte de Deus uma nova unção sendo liberada, uma nova autorização nessa noite para pastorear, para cuidar, para arrebanhar. Aquela ovelha que vai se afastando, o Senhor vai te mostrar e fala: pega o teu cajado, minha filha, vai atrás daquela ovelha que está se distanciando. Isso já acontece. Às vezes você está no culto e você sente falta de ovelhas que não estão ali. Você manda mensagens, você vai atrás, porque o Senhor já tem colocado em teu coração o coração da pastora que vai atrás, que ama, que cuida, que tira os carrapatos se forem precisos. Eu quero declarar uma nova autorização, aonde as ovelhas vão ouvir a tua voz, aonde as ovelhas respeitarão a tua voz, aonde as ovelhas sentirão que muitas vezes não é pegação do pé, é cuidado pastoral, é cuidado pastoral. Eu te libero nessa hora, eu libero sobre ti uma unção pastoral e declaro essa noite: seja revestida de autoridade pastoral, em o nome de Jesus. Sandra e Ju, todos esses dias que antecederam esse momento, eu fiquei orando e pedindo a Deus algo, e o que veio em meu coração foi que chegou um momento na caminhada de vocês, onde vocês olhavam aquilo que tinham nas mãos e parece que aquilo não era suficiente, parece que aquilo era inferior e não era digno de oferecer aquilo ao Senhor. Mas o que o Senhor ministrou no meu coração é que realmente o Senhor está como se fosse um cajado no reino espiritual, mesmo entregando na mão de vocês. O cajado talvez é um dos principais símbolos do pastoreio, e o cajado ele aumenta a envergadura. O cajado vai além das nossas limitações humanas e físicas, e eu vejo o Senhor colocando esse cajado na mão de vocês, para que Ele vai fazer algo que talvez vocês não conseguem, vocês não podem, mas através da vida de vocês Ele vai alcançar pessoas, tocar a vida de pessoas. E eu vejo, e eu tenho esse sentimento em meu coração, que era um dia normal, como foi um dia normal na vida de Maria, quando o anjo falou com ela. Era um dia normal, quando o Senhor também falou com Moisés. Era um dia normal, mas depois daquele dia normal, o chamado do Senhor mudou a história de cada um deles. E eu vejo que vocês olhavam para aquilo que talvez vocês não achavam suficiente. Era um dia normal, mas eu vejo Deus os chamando para mudar a sorte da vida de vocês e através da vida de vocês. Eu me alegro porque eu sei que vocês têm dado espaço e vazão para o Senhor agir na vida de vocês, na casa de vocês, e cremos em algo muito mais intenso e profundo a partir dessa noite, porque certamente vocês ouviram a voz do Senhor, e esse sim, e esse chamado não se trata sobre a vida de vocês, mas sobre um reino do Senhor estabelecido em nossa cidade e em outros lugares, em nome de Jesus. Queridos, o Senhor traz no meu coração um salmo, que ele é o salmo de vocês. Salmo 111, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Enquanto a Vivi estava te entregando essa palavra, Sandro, Deus também confirmava no meu coração que você tem clamado por entendimento. Eu vejo você debruçado na palavra de Deus, e não só com uma Bíblia, com dicionário, com Bíblia de estudo. E a tua oração era essa: Senhor, me dê entendimento.
Senhor, eu não quero ficar numa impressão humana, mas eu clamo por um entendimento. E nessa noite o Senhor vem ao teu encontro, abrindo a tua mente. É como se o teu cérebro estivesse aumentando de tamanho e o Senhor colocando as palavras dele, o entendimento não apenas como conhecimento para liberar palavras, mas um conhecimento onde o teu coração e a tua mente está sendo alinhada com a mente e o coração de Deus. Ju, sobre o teu coração, Deus diz: muito você clamou por temor. E esse temor, a palavra que saía dos teus lábios era: Senhor, eu quero ser zelosa com a tua presença. O Senhor diz, muitas vezes, enquanto você estava diante de pessoas, enquanto você estava diante de circunstância, você dizia: Senhor, eu não quero que seja algo emocional. Eu não quero que seja, Senhor, me dá um sinal que não é algo emocional. E nessa noite o Senhor traz esse sinal, dizendo que não é emocional, mas é uma chave que Ele está virando, unindo o espiritual com a emoção, porque a emoção vai te levar a conhecer o coração das ovelhas. Mas nesse temor é o princípio da sabedoria. Esse salmo qual vocês têm descansado no Senhor, o temor, Ju, esse zelo pela presença, o zelo pela palavra, vai fazer você conduzir esse rebanho com prudência, vai fazer você conduzir esse rebanho com autoridade, vai fazer você conduzir esse rebanho com sabedoria, porque é um zelo. E esse zelo é a excelência que o Senhor está colocando da parte dEle no coração de vocês. Quero ajuda aí. Sandro, dá a mão para a sua esposa. O que Deus me mostra é que vocês são uma pequena fonte e que já tem saciado a sede de muitos. Mas Deus tem muito mais para fazer através de vocês. Vocês serão um grande manancial que vai saciar a sede de dezenas, centenas e milhares. O que o Senhor espera de vocês como escolhido dele, porque o Senhor fala ao meu coração: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas o que eu espero de vocês, não somente que deis fruto, mas que vocês sejam fiel ao chamado que eu fiz para vocês. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor te chama para realizar uma grande obra. Ele tem confiado isso a vocês. Mas o que Ele espera de vocês é essa fidelidade, esse compromisso em fazer aquilo que Ele pede exatamente para vocês fazerem. Que Deus abençoe, que vocês realmente se disponham a cumprir e a obedecer e fazer tudo aquilo que o Senhor determinar no coração de vocês. Sim, nós declaramos uma nova autorização no reino espiritual. O que veio ao meu coração foi quando Moisés estava conduzindo o povo. E de repente ele viu, tinha um mar à sua frente. E quando ele olhou para trás, ele viu que os egípcios vinham tentando destruir o povo. E de repente Moisés, ele diz: Deus, e agora? E Deus diz: por que você clamas a mim, Moisés? Diga a esse povo que marche. A verdade é que Deus já tinha dado a autorização, a autoridade para Moisés. Deus já tinha colocado um cajado nas mãos dele. Lá no início da sua jornada, quando Deus disse para Moisés: o eu sou irá com vocês.
Essa noite Deus vem ao encontro de vocês e diz: o eu sou, eu estarei com vocês todos os dias. Eu sou aquele que vai operar os sinais. E como prova disso, o Senhor entrega um cajado na mão de vocês. E quando vocês se depararem com situações, quando vocês se depararem com o impossível, quando vocês se depararem com o inimigo, ergam o cajado de autoridade que foi liberado sobre vocês. Deus disse para Moisés: com esse cajado você vai operar os sinais. Existe sim, Sandro, uma autorização no reino espiritual vindo sobre você. Deus diz: procura apresentar-te a mim como obreiro que não tem do que se envergonhar, e manuseia bem a palavra da verdade. Eu vi muita fome, muita sede pela palavra sendo liberada no teu coração. Sim, você está com alguns dias onde você está olhando e dizendo: Deus, eu estou com mais sede, eu quero mais. Deus vai abrir os olhos do teu entendimento. Eu vejo palavras saltando aos teus olhos, eu vejo um novo nível de autoridade. E sim, Deus diz: Ju, corresponda ao chamado profético que existe sobre você. Não se cale mais. Eu vi momentos onde o teu chamado profético foi questionado, e eu vi muitas vezes o inimigo tentando calar o teu chamado profético. Esta noite eu venho como profeta do Deus Altíssimo, e eu declaro nessa hora: seja livre para profetizar com autoridade, seja livre para fluir com autoridade. O reino espiritual será aberto para você. Deus vai começar a mostrar o coração das pessoas a você. O Senhor diz: cresça, amadureça no chamado profético, se submeta a outros chamados proféticos, porque Deus quer te usar com muita intensidade. Senhor, nessa hora nós liberamos sobre eles uma nova autorização, em nome do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo sobre vocês, que Deus trouxe enquanto eu orava. Hebreus capítulo 13, o versículo 20 e 21 diz assim: ora, o Deus da paz, que ressuscitou nosso Senhor Jesus dentre os mortos, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que o Senhor vos aperfeiçoe em tudo, que o Supremo Pastor Jesus Cristo vos aperfeiçoe em tudo, que sobre vocês tem a liberação de algo novo vindo da parte de Deus, que vocês sejam aperfeiçoados em todo o bem, para cumprir a vontade de Deus, e para que vocês se tornem agradáveis diante do Senhor. Que a partir de hoje, depois dessa nova unção, dessa nova autorização, vocês possam decidir ainda mais agradar a Deus em tudo que vocês fizerem. Nessa hora nós os ordenamos pastores sobre o rebanho, aperfeiçoados pelo Supremo Pastor, para fazer o bem e fazer tudo que é agradável diante dele. Liberamos uma nova unção nessa hora. Adore a Jesus nessa hora. Admirável, tão sublime,
glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. Adoramos a Jesus. Queridos, nós como pastores tomamos a decisão já há alguns dias atrás, tivemos um tempo com eles, nós os honramos, comemos com eles, presenteamos eles, e um momento como esse é uma marca, queridos, para quem é chamado, que não tem como a gente explicar o que acontece no nosso interior num momento como esse. E em muitos momentos de ordenação que já fizemos nessa casa, nós, cada ministério, trazíamos presentes e abençoávamos os nossos pastores. Mas hoje nós vamos fazer de uma maneira diferente. Eles não pediram isso, na verdade eles nem sabem disso. Nós como pastores já o honramos, já conversamos com ele, já brincamos, porque nós entendemos o princípio de honrar nesse momento. E eu quero te dar a oportunidade, se você quiser presentear o Sandro e a Ju nesse momento. Alguns já entregaram presentes, alguns já foram nas casas deles, alguns já fizeram um culto lá no Boa Vista e entregaram algumas coisas. Eles não pediram isso. Nós queremos honrar nesse momento, pelo sim deles. Como igreja, nós queremos dizer, estamos abençoando vocês. Eu pedi, eu não sei se o pessoal da projeção pegou, eu pedi para colocar o Pix do Sandro da Ju. Tem lá uma chave Pix ali. Colocaram logo o número do telefone. Todo mundo vai pedir atendimento agora. Vassoura nova. Glória a Deus. Mas queridos, que nós temos Pix do Sandro e da Ju. Se você sentir algo de dar um presente, sabe, não é o valor, é o simbolismo de honra nesse momento. E nós queremos ver os nossos pastores, os pastores dessa casa, avançando cada vez mais. Amém? Nós queremos consagrar também esse momento, onde nós estamos lançando uma semente no ministério deles. E nós declaramos que essa semente, esse presente de honra, ele vai multiplicar. Que eles sejam abençoados, que sirva para abençoar eles, a família deles, a igreja, que eles sirvam com alegria, sabe? Porque com isso nós estamos dizendo, nós honramos esse novo ministério que está fluindo nessa casa. Vamos orar e consagrar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado, Pai, por esse momento de ordenação tão especial. Pai, nessa hora nós consagramos essa semente que estamos lançando sobre a vida do Sandro e da Ju e de toda a sua família. Nós declaramos, Pai, eles sendo abençoados, frutíferos, prósperos. Declaramos, Pai, que tudo que eles tocarem a mão para fazer seja próspero e bem sucedido. Nós te agradecemos, consagramos a Ti esse tempo, em nome do Senhor Jesus, amém. Eu preciso deixar ainda algumas últimas palavras. Vou dar oportunidade para o Sandro e a Ju transmitirem agora uma palavra como pastores da comunidade Vida. Quero agradecer também a presença do pastor Luiz, que sempre está conosco em um momento tão especial. O pastor Luiz veio aqui para participar desse momento. Um pastor muito amado de uma igreja que amamos lá na Cristianismo Decidido. Sempre está conosco. Queremos agradecer a presença de todos os familiares do Sandro e da Ju que nos honraram essa noite. Vocês são muito preciosos para eles. E depois, queridos, aqueles que adquiriram ingresso
para que nós possamos ter um tempo, né, jantando ali com o Sandro e Caju. Depois você vai poder se direcionar. É somente quem adquiriu com antecedência o ingresso, tá? Nós temos uma limitação de espaço, então nós estamos anunciando isso já há muitos domingos, e depois nós iremos nos direcionar. Mas antes, vou dar oportunidade. Tá. Gente, o Zenilton precisa ser liberado para ir. A gente pode só tirar uma foto antes aqui com o Zeno, né? Que está aqui fazendo todo esse esforço para estar aqui conosco, né? Então vamos tirar uma foto já juntos aqui. Depois a gente passa a palavra para o Sandro e para a Ju. Vamos lá? Queridos, quero louvar Jesus em primeiro lugar. Tudo é para Ele, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Eu já honrei meus pais, já honrei os meus pastores. Eu não poderia deixar de honrar duas pessoas muito especiais nessa caminhada. Uma delas eu acho que não está aqui, mas a outra eu vi. Eu queria honrar a Sônia. Não sei onde é que está a Sônia, não sei onde é que ela sentou. Ali, Sônia, eu queria honrar a tua vida diante de toda a igreja. A Sônia, ela foi um canal nas mãos do Senhor. Foi através da Sônia que nós conhecemos Jesus. Trouxe primeiro a minha mãe e depois, né, por muita insistência, eu vim e eu queria honrar a sua vida. Você faz parte de tudo isso, né, que Deus fez na minha vida. Eu não poderia deixar de agradecer a você pelo teu sim também para com o Senhor. E a outra pessoa que eu queria honrar é o Marcelo. Provavelmente ele não está aqui por motivos de trabalho. Marcelo Schuveiter, acho que é assim que pronuncia. Mas o Marcelo também foi uma pessoa tão importante, eu acho que ele vai assistir online. Foi uma pessoa tão importante que também insistiu na minha vida, foi meu primeiro discipulador. E eu queria honrar a sua vida, Marcelo, por ter me ensinado a caminhar no Senhor, a buscar a presença do Senhor. Eu lembro de momentos que ele ia me buscar nas madrugadas para a gente vir orar aqui na igreja, 6 horas da manhã, ele ia com a sua motinha lá, e nós vínhamos, né, em dois naquela motinha, mesmo muitas vezes no frio, mas ele dedicou a sua vida. Então eu queria honrar você, né, por ter dito sim também ao Senhor. E eu também queria honrar meus pastores, mais uma vez, dizer o quanto vocês são importantes e o quanto eu amo vocês. Muito obrigado pelo sim de vocês também. Todos os pastores desta casa, pastor Baiano, quando eu crescer quero ser igual ao Senhor. O Senhor é uma referência para mim. Cada pastor, cada um que se dedicou, o Zeno, obrigado por estar aqui. Amo sua vida. Pastor Wex, pastora Vivi, obrigado pelo sim de vocês também, pela forma que vocês têm conduzido a igreja de Cristo. Eu quero honrar cada um de vocês, os meus pais, meu sogro, minha sogra, por ter me dado de presente essa pessoa maravilhosa, ter me permitido, né, casar com ela, e o Senhor nos uniu para um grande propósito. Ao pessoal da comunidade do Campus Boa Vista, a igreja qual nós estamos lá já fazem bastante tempo, 17 anos, obrigado por vocês também estarem aqui, nós amamos vocês, e cada um de vocês, cada um dos diáconos dessa casa, nós somos tão gratos por ter pessoas tão especiais, homens e mulheres de Deus, né, que ouvem ao Senhor, que são sensíveis ao Espírito Santo, homens e mulheres que estão ao nosso lado, que nos encorajam, que são inspiração para cada um de nós. Dizer que nós amamos cada um de vocês, estamos aqui para servi-los, né, com aquilo que nós temos,
nós amamos vocês. Vai ter que falar. Fala. Amém. Muito obrigado por tudo, pelo carinho. Obrigado a cada um. Não vou conseguir falar. Obrigado, pai. Obrigado, mãe. Obrigado, sogra. Obrigado, sogro, por ter me dado Sandro. Tem que puxar a sardinha, né, também. Obrigado, igreja. Obrigado por nos acolherem, por nos abraçarem. Obrigado a cada um. E contem com a gente. Estamos aí. Em nome de Jesus. Aleluia.